Presença augusta e misericordiosa do Mestre. Faixas mentais nos identificam com a morte, mas já estamos erguidos. Não há por que desanimar. A evolução é fruto do tempo infinito. 43. A terceira frase, quarto. Desligai-o e deixai-o ir. Estamos do lado de fora, ante o sol do Evangelho do Senhor. Mas, ó indisfarçável realidade! Temos as mãos e os pés ligados por faixas, o rosto envolto no lenço, à maneira de Lázaro. Estamos de pé, realmente, mas não podemos andar. A luz fez-se em torno de nós, mas nada enxergamos. Ao redor de nós, pessoas e coisas, mas nossos olhos nada percebem. A pedra foi retirada por generosos amigos, mas permanece, tirana e impiedosa, atrofia muscular. Já saímos do sepulcro, obedecendo à determinação do celeste benfeitor. Mais uma vez, no entanto, uma vez mais o Mestre roga o concurso de nossos queridos sireneus, velhos amigos que removeram a pedra, quando não apenas dormíamos, mas estávamos mortos para as realidades da vida mais alta. Devotados amigos, benfeitores incansáveis de outras existências, que estiveram ao nosso lado na morte, no sono, no despertamento, acorrem de novo, pressurosos, para nos desligarem as faixas e o lenço que nos perturbam, nos inibem, nos impedem de dar o passo decisivo. Para a frente e para o alto. Para a sabedoria e para o amor. Para o conhecimento e para a bondade. Jesus utiliza aqueles amigos, abnegados companheiros de outras jornadas reencarnatórias, que, melhor aproveitando a bênção do tempo e as oportunidades, de nós se distanciaram pelo esforço próprio, pela perseverança no bem. Companheiros que, certamente, como nós outros, tiveram há milênios a sua pedra, mas da qual se libertaram, em definitivo, desde o sublime instante, o glorioso minuto em que a voz do Cristo ecoou em suas consciências, sai para fora. Embora desperto, Lázaro não podia caminhar. Estava enfaixado, inibido, obliterado. Também nós outros, apesar de acordados, necessitamos ainda de quem retire as faixas mentais que nos impedem a visão maior. Faixas de egoísmo, gerando outros males. Ambição, orgulho, inveja, ódio. Velhas faixas que nos conservam imantados à sepultura de nossas ilusões, que teimam em não morrer, em não se extinguir. Não basta seja retirada a pedra, por nossos amigos encarnados ou desencarnados. Não basta a repercussão, na acústica de nossa consciência, da ordem do Senhor, compelindo-nos a levantar e sair para fora. Não basta que nos desliguem, nos desenfaixem, nos deixem ir, sonolentos e aturdidos, fantasmas sem rumo e sem vontade. É imprescindível marchemos, conscientes e esclarecidos, na direção da imortalidade sublime, onde o serviço com Jesus pede, de cada um, devotamento e renúncia, decisão e boa vontade. É imperioso, já que reconhecemos com Emmanuel que toda a reação substancial procede do interior para o exterior, empenhemos todo o esforço possível no sentido de nossa ascensão definitiva, no rumo da vitória com o Mestre. 44. Discernimento. Conhece-se a árvore pelo fruto. As comunicações mediúnicas, espontâneas ou provocadas, não constituem invenção do Espiritismo. Essas comunicações sempre existiram, em todos os tempos e lugares. A história de todos os povos, ocidentais e orientais, demonstra que o mundo espiritual nunca esteve divorciado do mundo físico. Na antiguidade tais fenômenos não eram desconhecidos, embora permanecessem limitados ao recinto fechado dos templos, monopolizados pelos iniciados, que se interessavam em ocultá-los do povo, deles tão necessitado, como seria demonstrado no futuro. No tempo de Jesus, os fenômenos se intensificaram. A presença do Cristo na Terra como que pôs em efervescência as forças espirituais, a ponto de os contemporâneos do Mestre se familiarizarem de tal modo com as comunicações,
que as páginas evangélicas estão repletas de fatos dessa natureza. Com o Cristo, pudemos notar que as cortinas dos templos iniciativos se tornaram transparentes. Tornaram-se a tal ponto tênues, que as comunicações se generalizaram, atingindo as mais diversas camadas da sociedade da época. Os fenômenos ganharam as ruas. Foram para as aldeias mais distantes. Penetraram nas metrópoles mais famosas. Invadiram os campos e as praias. Consagraram-se, afinal, como expressão imensurável do amor de Deus, no glorioso dia do Pentecostes. Embora os surtos mediúnicos se tivessem ampliado com o Mestre, fertilizando a lavoura da Boa Nova, caberia, contudo, ao Espiritismo, ao Consolador, por determinação do próprio Cristo, a missão de metodizar-lhes a prática, de discipliná-los, à maneira do engenheiro que, ante a força desgovernada da cachoeira, utiliza os recursos da técnica para convertê-la em alavanca do progresso e do bem-estar. Coube ao excelso missionário da codificação, não apenas por meio de trabalhos esparsos, mas, sobretudo, através do Livro dos Médiuns, estabelecer as principais linhas da prática mediúnica. Aos herdeiros da terceira revelação assegurou Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, o roteiro fundamental, a diretriz segura. Se desejamos que a prática mediúnica, com finalidade educativa e consoladora, para nós e para os desencanados, se realize de acordo com os preceitos do Evangelho e dentro das normas doutrinárias, é imprescindível um estudo desse livro, verdadeiro tratado experimental de Espiritismo, que garante ao espírito a base sólida para o desempenho eficaz de seus encargos nesse delicado e sublime campo da doutrina. O sabor do fruto revela a árvore. O estudo e observação levam ao discernimento. Sem as luzes doutrinárias, hoje profusamente propagadas, dificilmente conseguiremos êxito no serviço mediúnico. Promover o intercâmbio com os espíritos, sem a orientação doutrinária e o sentimento evangélico, em qualquer tempo e lugar, é caminho aberto para desagradáveis surpresas. E o discernimento e a bondade, vigas mestras do setor mediúnico, são qualidades que somente a doutrina e o Evangelho proporcionam. Cabendo, pois, ao Espiritismo a missão de orientar a prática mediúnica, não podemos ignorar que, na qualidade de militantes da doutrina, cada um de nós suporta, nos ombros, uma parcela de responsabilidade. Na sua difusão, no seu desenvolvimento, no seu exercício. Isso é o que nos parece acertado. E a todos hectares de também parecer, supomos, porque a cartilha mediúnica é uma só, o Livro dos Médiuns. 45. Estudo e trabalho. Espíritas. Amai-vos, este o primeiro ensinamento, instrui-vos, este o segundo. A espiritualidade superior vem insistindo, através de consecutivas mensagens, pela necessidade do estudo e do trabalho nas fileiras renovadoras do Espiritismo. Amor e instrução têm sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Os trabalhadores encarnados, identificando-se com o pensamento e a orientação dos que acompanham, de mais alto, a surpreendente e irresistível marcha da doutrina, sentem-se, naturalmente, no dever de secundá-los na recomendação. Aliás, não é de agora que os espíritos exortam os homens ao estudo, à instrução, à cultura, no entanto, que não envaideça o homem, mas o torne humilde, sinceramente humilde. Humilde de dentro para fora. Quando se lançavam na França os fundamentos do Espiritismo, iluminadas entidades que organizavam a codificação, utilizando-se da personalidade missionária de Allan Kardec, já despertavam os obreiros da primeira hora para o imperativo da instrução. O espírito de verdade, cujas palavras deixam indiscutivelmente entrever uma transcendente autoridade, comunicando-se em Paris, em 1860, exortava, incisivo, espíritas. Amai-vos, este o primeiro ensinamento, instrui-vos, este o segundo. O amor é o trabalho, a ação,
o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar, noite e dia, nas mãos dos espíritas. Através do amor, exerceremos a solidariedade. Identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo. Visitaremos o enfermo e o encarcerado. Despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe, potencialmente, em cada ser. Através do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a claridade, da sombra, e a sinceridade, da hipocrisia. O Espiritismo, como acentua Allan Kardec, não é uma doutrina que induz aos seus adeptos a estranhas, esdrúxulas singularidades. Nem estudo, sem amor, nem amor, sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo, apenas, o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Estudo sem amor constitui, quase sempre, experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. É que, via de regra, consoante adverte Paulo de Tarso, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta, também, recorda que, em doutrina espírita, é preciso estudar e aprender, entender e explicar. Aconselha, outro sim, a divulgação do estudo nobre. Todavia, reconhecendo a fragilidade humana, destaca a necessidade de o espírita, pelo amor, alicerçar as palavras no exemplo. Observando o empenho dos instrutores espirituais na incessante recomendação ao estudo, não devemos esquecer que Leon Denis, preocupado, de certo, com o problema da ignorância, que leva ao fanatismo, asseverava, no seu tempo, o espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. Que rumo tomaria a doutrina espírita, se nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, aliando-nos das mensagens que descem dos céus, em catadupas interminas, infindáveis? Aonde iríamos parar, se os livros permanecessem fechados nas prateleiras das editoras e livrarias? Que seria do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do meio-termo, do bom senso, amor e sabedoria, constituindo as asas de que se utilizará o espírito humano em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Devemos, por isso mesmo, também perguntar, que rumo tomaria o nosso abençoado movimento, se, apenas estudando, olvidássemos os necessitados do caminho? Aonde iríamos parar, se, apenas manuseando livros e devorando mensagens, nos alheássemos da fome do pobrezinho, da nudez do órfão, da dificuldade da viúva, da solidão do encarcerado, do desespero do enfermo incurável? Que seria do espiritismo, consolador prometido por Jesus, se, estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo insigne missionário leonês: trabalho, solidariedade e tolerância? Há, portanto, como se observa, uma dupla, inseparável e indissolúvel necessidade: amor e instrução. Não poderia, evidentemente, enganar-se o espírito de verdade, venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ao preceituar, nos primórdios do Espiritismo, o imperativo do amor e da sabedoria. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instrui-vos, este o segundo. 46. Libertação. Se vós falei de coisas terrestres, e não crestes,
O Espiritismo tem sido a doutrina que esposa, defende e difunde a ideia de que as revelações são feitas à medida que se processa a maturidade do homem. Não estando em condições de compreender a voz dos céus, vem a ela no campo da ciência, da filosofia ou da religião, tem a criatura humana pretendido não só conhecer o que não pode, mas, o que é pior, exercer o monopólio de pequeninas nesgas de revelações que o Pai Celestial permite se façam. São coisas celestiais, como acentuou Jesus, que os Nicodemos da atualidade não podem compreender, eles que ainda não entendem nem mesmo as coisas terrestres. O trabalho revelacionista da espiritualidade superior obedece a uma planificação que se alicerça, sobretudo, na sabedoria e no amor de Deus. E a manifestação desse trabalho, na Terra, entre os homens, subordina-se aos fatores mais variados: culturais, morais, espirituais. Não se condiciona à vontade, quase sempre infantil ou pretensiosa, dos encarnados. Cada um receberá de acordo com o grau de cultura, o índice de espiritualidade, a natureza dos sentimentos. Tudo vem a seu tempo, e Deus é quem sabe quando o tempo é propício. Jesus falou sobre a reencarnação a Nicodemos, mas o digno e respeitável corifeu do farisaísmo não pôde compreender a referência do Mestre. Nicodemos era um homem intelectualizado, ninguém o pode negar. Habituara-se, sem dúvida, no templo e nas sinagogas, ao jogo fraseológico da exegese escriturística. Mas, eis a verdade, não possuía cultura espiritual. Para entender o transcendentalismo da tese palingenésica, por Jesus sutilmente exposta: se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Frisou o Mestre, compreensivo e paciente, generoso e sábio, ante o esforço mental do curioso fariseu. Apesar disso, numa derradeira tentativa, atento à fome espiritual do doutor da lei, prosseguiu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Palavras que, mais tarde, o Consolador pelo próprio Jesus prometido transformaria no nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Para se compreender a reencarnação, é indispensável, antes de tudo, que o homem se liberte do fanatismo religioso. Atire para bem longe o preconceito científico. Jogue fora qualquer expressão dogmática. Não se libertando, não entenderá. Libertar-se, pois, para entender, eis a questão. É necessário que, superando a má vontade e orgulho, dê o homem uma sacudidela na própria consciência e se liberte, de uma vez ou gradualmente, mas com firmeza, de quaisquer estreitismos e inibições. Nesse esforço, por compreender, a humildade desempenha, também, um papel relevante. A coragem moral também tem o seu lugarzinho. Estreitismos e inibições, má vontade e orgulho são herança de religiões que, ou se modificam, sob o impacto da evolução, do progresso, ou perdem a sua finalidade, o seu prestígio no seio do povo. Serão compelidas a ceder o lugar, em definitivo, a doutrinas mais consentâneas com a fé que não tem medo da razão. O homem moderno está buscando, com ansiedade, o conhecimento da verdade. É interessante, pois, não esquecer a advertência de Jesus quando afirmou que o homem se libertará ao conhecer essa verdade. 47. Liberdade cristã. Primeiro. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Fixando os limites da liberdade cristã, em outras palavras, estabelecendo regras para o bom tom evangélico, adverte Paulo aos membros da igreja por ele fundada em Corinto, na Grécia, no capítulo 10, versículo 23 de sua primeira epístola, quanto à licitude e conveniência das coisas. A orientação paulina é sábia e equilibrada, uma vez que favorece a nossa compreensão quanto ao comportamento heterogêneo dos homens, em determinadas circunstâncias da vida em comum. Para maior clareza da passagem em estudo, reproduzimo-la, também, segundo outras traduções bíblicas,
tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Em primeiro lugar, realcemos o respeito ao livre-arbítrio individual. No substratum ético do cristianismo, tudo é permitido ao homem, mas ele modificará essa liberdade de escolha. Deixará de usar essa permissão tão logo a espiritualidade lhe apresente mais amplos horizontes evolutivos, ou a evolução lhe mostre mais largos panoramas espirituais. O homem pode fazer isto ou aquilo, desde que nisto ou naquilo se compraza. Escravo, contudo, é o homem na colheita, pois que livre o é na semeadura. O pensamento do apóstolo dos gentios é algo parecido, no tópico em análise, com o do mestre, a quem Paulo tanto soube amar e a cujo ideal também soube servir traço, quando rogava pelos discípulos, na chamada oração sacerdotal: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A advertência de Paulo leva-nos, inicialmente, a refletir quanto à conveniência ou não de certas coisas. Impele-nos, igualmente, para um detalhe significativo, quando o homem acorda para as eternas realidades, do bem e da moral, do sentimento e da cultura traço. Certas normas da vida social são, para ele, evidentemente lícitas, mas lhe não convém. Não convém, porque não edificam. Não constroem intrinsecamente. Não aprimoram. Não aproveitam ao espírito imortal. Estudemos o assunto, delicado sem dúvida, sob alguns aspectos da vida de relação. A vida social, em tese, é agradável e necessária, algumas vezes, à manutenção do círculo de amizades que o homem forja dia a dia. Há criaturas, no entanto, que colocam este problema em termos tais, que chegam a afirmar: a minha vida social é tão intensa, tão absorvente, que não me sobra tempo para mais nada. É o caso, então, de se ponderar com o apóstolo: é lícito manter vida social, contudo, se tal programa, por sua intensidade, se torna obsessivamente escravizante e escravizantemente obsessivo, com prejuízo para um outro, sublime programa, o das ocupações espirituais obviamente não convém, porque não edifica. Outro caso, agora relacionado com as diversões. Há pessoas que as frequentam quase durante a semana inteira, não reservando sequer uma noite para visita a um doente, a um encarcerado, a um sofredor, a um amigo que atravessa uma provação. Comparecer às diversões instrutivas, naturalmente é coisa lícita, inclusive porque a diversão instrutiva areja e educa o espírito, aliviando-o das sobrecargas mentais de um dia de intenso labor. É lícito, sem dúvida, mas não convém ao aprendiz de boa vontade procurá-las excessivamente, 2 ou 3 vezes na semana, porque 2 ou 3 noites serão mais crestamento vividas se utilizadas na visita aos necessitados, ou no cumprimento, enfim, de qualquer tarefa espiritual. O problema, em suma, da criatura realmente interessada em dinamizar a própria renovação, é o da vivência cristã do maior número de horas. Renovar é libertar-se. Libertar-se é ascender na compreensão, no entendimento. Cada hora, em nossa existência, é uma oportunidade que nos compete valorizar, utilizando-a no bem, em qualquer uma de suas variegadas modalidades. Frequentar as diversões educativas, simplesmente as educativas e nunca as licenciosas, uma vez por outra, é coisa lícita. Delas não nos pretende o espiritismo privar. Tornar-se, contudo, o homem escravo das filas, obsidiar-se pelos anúncios de espetáculos, não convém, porque não edifica. Penetremos bem o pensamento de Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. 48. Liberdade cristã, segundo. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Os espíritas já conhecem, alguns por experiência pessoal, outros através da leitura, a precariedade das alegrias e distrações do mundo. Já percebem o contraste entre elas e os júbilos espirituais, a transitoriedade daquelas e a perenidade destes. Podem, portanto,
Usar o discernimento na escolha do que lhes convém, porque tem sentido de eternidade em detrimento do que apenas é lícito, que é sempre de natureza efêmera. As visitas sociais, das quais o coração não participa, vazias, via de regra, de conteúdo e finalidade edificantes, são inócuas. Não se lhes vê, em sua maioria, objetivo sério. O que fazem, geralmente, é favorecer a malícia, o comentário ferino, a observação maledicente. Não convém, pois, a quem tem problemas sérios com os quais deve e deseja ocupar o seu tempo, as suas horas e minutos. Nas diversões, atendemos, via de regra, ao nosso próprio interesse, o que não deixa de ser, no fundo, uma forma de egoísmo, disfarçada, sutil, imperceptível. Na visita ao necessitado, atendamos ao interesse de outrem, o que é, indubitavelmente, uma atitude de altruísmo. Nas primeiras, há uma satisfação pessoal. Na segunda, realizamos um ato fraterno, caridoso, evangélico, cujo preço, muita vez, é o sacrifício de uma hora de repouso. Paulo, dando curso ao seu pensamento, no capítulo 10, versículo 24, recomenda: ninguém busque o seu próprio interesse, mas, sim, o de outrem. Outro exemplo, também elucidativo. Ler é bom, é agradável, é coisa lícita, permitida. Mas só convém ler o que nos possa melhorar. O que nos possa instruir para o belo, o eterno, o divino. O mau livro é irmão do espetáculo pernicioso. Nem toda a leitura, por conseguinte, convém, embora toda a leitura seja lícita, com exclusão das páginas viciosas, mesmo porque não se pretende impor ao homem leia este ou aquele livro que se não ajuste à sua preferência. Esta interpretação do pensamento de Paulo não encontrará receptividade em criaturas que ainda não começaram a sentir enfado na leitura de certos livros, onde a insensatez e a leviandade, a presunção e a descrença se ajustam perfeitamente. O homem que está começando a se esclarecer não perde o seu tempo, precioso talento que a divina bondade lhe concede, na leitura de livros simplesmente ilícitos, mas o emprega, convenientemente, na leitura de livros essencialmente edificantes. Toda a leitura, portanto, é lícita, se não atenta contra a moral e os bons costumes. Mas, nem toda a leitura convém. Toda a leitura é permitida, mas nem toda a leitura edifica. Profunda é a recomendação do ex-doutor do Sinédrio, ex-tecelão de Tarso, e, depois, valoroso, incomparável disseminador das verdades cristãs. Quantas vezes ouvimos de companheiros palavras como estas: não fui às tarefas espirituais porque, no caminho, me encontrei com um amigo e ficamos a conversar. A conversação com um amigo, numa esquina qualquer, é coisa lícita, mas, preferi-la à sublime alegria dos deveres espirituais, não convém, porque não edifica. Pelo contrário, serve para nos conservar, por muito tempo ainda, talvez séculos, substituindo o eterno pelo temporal, o divino, pelo humano, o transcendente, pelo rotineiro, o que redime, pelo que cristaliza, o espiritual, pelo material, os prazeres do céu, pelas alegrias da terra. Há milênios de milênios a nossa alma, viajora do infinito, compraz-se na futilidade, na leitura vulgar, quando não deprimente, na visita convencional, na distração rotineira, nos espetáculos sem proveito. Nega a si mesma, destarte, a belíssima oportunidade de um esforço maior, no sentido de emergir da animalidade para a humanidade, de renovar hábitos e costumes, atitudes e sentimentos. É hora de mudar, sem dúvida. 49. Liberdade cristã, terceiro. Ninguém busque o seu próprio interesse, e, sim, o de outrem. A exortação de Paulo é um convite à fraternidade, ao amor, à misericórdia e ao altruísmo. Que as diversões sejam, apenas, um derivativo em nossa existência, é lícito.
Que o livro vulgar continue alimentando ilusões, intoxicando mentes, plasmando futilidades, roubando horas, é coisa lícita. Que a visita convencional, formalista, desprovida de sinceridade e carinho, permaneça fomentando a hipocrisia entre os que nela se comprazem, é coisa lícita. Merece, contudo, nosso apreço o conselho de Paulo: ninguém busque o seu próprio interesse, e, sim, o de outrem. O homem ou a mulher que, apesar de imperfeitos, buscam, no cumprimento de suas obrigações espirituais, a própria edificação, pela compreensão de que, na vida terrestre, tudo passa, devem continuar preferindo o comportamento construtivo. A visita fraterna, sempre que possível. A leitura substanciosa. As tarefas do bem. Os labores do Evangelho e da doutrina. O estudo e o trabalho, enfim. Assim convém ao espírito já desperto, em processo de planificação cristã. No lugar das diversões excessivas, há muita coisa útil fazer. A visita ao hospital, onde o indigente permanece esquecido. O amigo enfermo acossado por um problema moral, ansiando por um instante de prosa confortadora. O leito do sofrimento, que a distração ou falta de tempo da maioria ouvida. Ao invés do livro comum, prefiramos a obra séria, respeitável, que fale de fraternidade e evolução, imortalidade e progresso, luz e amor. Obra que enriqueça a inteligência, com benefícios para o interesse de outrem, não mais a visita convencional, agora, a solidariedade aos que sofrem. A palavra carinhosa, no leito do moribundo. O gesto afetuoso e compreensivo, simples e espontâneo, com o criminoso que a sociedade despreza. O reconforto à viúva que chora, com os filhos, a ausência do esposo que se foi na grande viagem. Todo esforço no sentido da autoespiritualização é lucro para a alma eterna. Toda redução de futilidades constitui, inegavelmente, um passo à frente na senda libertadora contra os nossos anseios de crescimento, asseguram os instrutores espirituais, conspiram milênios de sombra. A jornada de ascensão se realiza sob a cruz de sucessivos testemunhos, avisa-nos a bondade de Emmanuel. Mas, o verbo dos amigos devotados ressoa ainda muito fragilmente em nossa consciência. Ainda buscamos, avidamente, o interesse próprio, em detrimento do alheio, desatentos ao conselho do apóstolo. Temos dificuldade em conjugar, em todos os seus tempos e modos, o verbo servir. O serviço, para nós, constitui, ainda, uma disciplina, abençoada disciplina que nos afeiçoará, gradualmente, ao estado de ajudar espontaneamente. Não temos espírito de renúncia. Temos dificuldade em sacrificar-nos pelo próximo. Mas, se preferirmos o conveniente ao lícito, o edificante ao permitido, o proveitoso e útil ao simplesmente agradável, atingiremos, com certeza, a nossa sublime destinação dentro da eternidade. A destinação do bem e da moral. Da sabedoria e do amor, com o mestre da cruz. Outras esferas, outros mundos, outros sóis, aguardam que aprendamos, aqui, a lição da renúncia e do desinteresse. 50. Inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. A humanidade de hoje não aceita a clássica definição de inferno, adotada e ensinada por algumas religiões. Com alguma boa vontade, pode-se admitir que, no alvorecer dos tempos, quando ainda rastejava o pensamento humano, a tese de um inferno, do qual jamais se sai, tivesse alguma utilidade. Concedendo, portanto, a semelhante tese um crédito de compreensão e tolerância, em homenagem à sua ancianidade, poder-se-á admitir a sua serventia numa época em que a humanidade se encontrava mergulhada, de corpo e alma, nos profundos oceanos do obscurantismo. O homem embrutecido, o homem selvagem, o homem que lutava por atingir o estágio da razão, um homem assim, primitivo, atrasado, possivelmente necessitaria de algo que o atemorizasse,
de algo que lhe contivesse os violentos e animalizados impulsos, gerados pela feroz ignorância. Hoje, contudo, o homem já se esclareceu. Embora não se tenha iluminado, a ciência realiza, na atualidade, os mais arrojados voos na direção do conhecimento, desnudando audaciosamente da natureza as mais notáveis manifestações. A filosofia, por seu lado, não lhe tem ficado atrás no afã de explicar os enigmas da vida e da imortalidade. A religião, por sua vez, aliando-se a ambas, desdobra ao espírito do homem horizontes mais amplos, perspectivas mais belas e consoladoras, no esperançoso cenário da evolução. O inferno aceito e difundido pela teologia não mais impressiona a ninguém. As próprias crianças não o levam a sério. O homem do século XX aceita uma fórmula única, simples e lógica, para definir o inferno, estado consciencial. Fórmula que a doutrina espírita também aceita e adota, difunde e prega. Fórmula que assegura a integridade da justiça divina, a excelsitude do amor do Pai. Na concepção teológica, é um lugar onde as almas sofrem eternamente. Na concepção espírita, é um estado da alma, transitório, efêmero. De acordo com a teologia, é causa. De acordo com o espiritismo, é efeito. Com a primeira, foi criado e nele são lançados, eternamente, os infelizes. Com o segundo, o homem é quem o cria e nele emerge, temporariamente, vivendo-lhe as emoções e deprimências. Duas teses, por conseguinte, inconciliáveis. Os instrutores espirituais, com a sabedoria e a clareza de sempre, ensinam, não há tormentos eternos para os pecadores, mas, sim, homens infernais criando infernos para si mesmos. Quem, portanto, fabrica o inferno para o homem é o próprio homem. Não seria Deus, ilimitado amor e infinita compaixão, quem haveria de engendrar, com requintes de apurada crueldade, como não faria o mais desumano carcereiro do mundo, tão desalmada a prisão para as suas criaturas. Se a permanência no inferno tivesse a duração de 100, 200 ou 300 anos, contanto que lhe dessem um limite qualquer, um final, mesmo demorado, ainda haveria possibilidade de se admitir, no Criador, algum resquício de piedade. Mas o inferno que afirmam haver Deus reservado aos infelizes, inferno que se vai desmoronando como uma casa velha, esse jamais existiu. Admiti-lo, seria considerar o mais rigoroso Pai terrestre muito mais compassivo e generoso que o Pai do céu. Entretanto, continuam a ensinar que Deus permite que neles sejam eternamente torturados os seus filhos, num fogo que jamais se apaga. Jamais se apaga. Eterno. Sem fim. Seu fogo queima, mas não consome as almas. Horrível, pavoroso, alucinante. Mais do que isso, enlouquecedor. Nele crepitam, incessantemente, rubras labaredas. Línguas de fogo, vermelhas, atrozes, quentes. E, dentro delas, queimando-se por toda a eternidade, mas sem se consumirem, o que seria uma sinistra esperança, mas sempre uma esperança, as criaturas que o próprio Deus pôs no mundo para evoluírem. Amigos, dispamos a crisálida do fanatismo. Amigos, vistamos a túnica do raciocínio e o ponhamos a funcionar. O Espiritismo não aceita esse inferno, que nega e destrói o mínimo de amor, bondade, ternura e misericórdia que o amantíssimo Pai poderia ofertar aos seus filhos. Não aceitamos, bem assim outros religiosos, esse inferno circunscrito, geograficamente delimitado. Aceitamos, isto sim, o choro e ranger de dentes que o Evangelho menciona. Aceitamos a existência de planos de sofrimento, em várias partes do universo. De planos inferiores, onde permanecem almas que desrespeitaram as leis divinas, conspurcaram a moralidade e o bem, menosprezaram a virtude e o saber, até que se disponham, elas mesmas, a receber o auxílio divino, sempre disposto a socorrê-las. 51. Ovelha perdida.
Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou. O tempo de permanência nos planos de sofrimento, depois da morte física, será aquele que a própria criatura quiser, tanto quanto permanecemos num lugar de confusão somente até o dia que desejarmos. Repitamos, com a ênfase de inabalável convicção, o tempo que a criatura quiser. Meses, anos, décadas ou séculos. O egoísmo e a perversidade, o ódio e a vingança, elaboram, sem que o homem o perceba, a sua própria condenação. A consciência culpada de hoje cairá, amanhã, no inferno que o remorso criou. E, caindo nesse inferno, extraviando-se, sintonizar-se-á com milhares de consciências culpadas que se lhe afinem com a craveira da invigilância e do crime. As zonas de sofrimento, na espiritualidade, estão repletas de almas infernalizadas, abarrotadas de ovelhas que abraçaram o mal e nele se chafurdaram largo tempo. Egoístas e invejosos, perversos e vingativos, avarentos e sensuais, eis a infeliz população desses planos vibratórios ligados à crosta e à subcrosta da Terra. Deles, contudo, poderão sair quando assim o permitirem as suas próprias forças. O pastor amoroso busca, ansiosamente, a ovelha descuidada, pois lhe conhece a fragilidade. Falanges de samaritanos excursionam, em nome do Cristo e por sua inspiração, incansável e consecutivamente, pelos sombrios vales do plano extrafísico, onde vegetam, em horrível promiscuidade, milhões de criaturas. Aquelas, todavia, que venham a abrir o coração ao arrependimento sincero, dali sairão nos braços amoráveis de sublimes mensageiros do Pai, que não deseja se perca uma só de suas ovelhas. Tão logo se dispõe o ser infeliz a renovar-se, imediatamente cessará o seu inferno. A criação e destruição do inferno dependem, em princípio, do próprio homem. Nada de tormentos eternos, nem de labaredas queimando sem consumir, traduzindo um processo de castigo que o menos piedoso algoz do mundo teria vergonha de inventar. E, muito menos, de mantê-lo. Como pretendem que Deus o venha fazendo. As trevas, a que tantas vezes se referiu Jesus, são um produto exclusivo do desequilíbrio mental de milhões de seres infelizes. Essas almas fracassadas permanecerão, de fato, nessas trevas, até o dia em que o desejarem. Mais corretamente, em linguagem doutrinária, até o momento em que tenham forças para se reajustarem mentalmente. Até o instante em que venham a oferecer, em definitivo, o santuário do coração às renovadoras bênçãos do arrependimento sincero e da humildade cristã. O homem evangelizado, que se harmoniza com Deus e com a própria consciência, jamais viverá nas trevas. Poderá ir até elas, para ajudar e socorrer os infelizes que, pela invigilância, nelas se precipitaram. Pertence a esta ou aquela religião, ou mesmo a nenhuma, se o homem for bom e digno, caridoso e puro, honesto e moralizado, nunca viverá nessas trevas. Nunca precisará o pastor de deixar as 99 ovelhas para ir ao encontro da que se extraviou, no fundo de uma grota. Nunca, amigos, podem crer. 52. Céu. Não vem o reino de Deus com visível aparência. São inconciliáveis os conceitos doutrinários de céu, aceitos e esposados pelo Espiritismo, com os pregados e afirmados por algumas religiões. Para essas religiões, o céu é, também, à maneira do inferno, um lugar determinado, circunscrito, delimitado. Uma zona geográfica, na espiritualidade, onde a beatitude e a contemplação nos falam de um Deus comodista, para não dizer preguiçoso. Tal conceito teológico de céu, como se vê, é tão absurdo e inaceitável quanto o de inferno. Entidades angélicas, ao som de harpas dolentes, distraindo aqueles que tiveram meios e recursos para receber na terra, de mãos nem sempre puras, um passaporte para as regiões imaculadas do infinito. Realmente não se pode dizer que tal ambiente, com anjos,
música e claridades, seja desagradável, mas ninguém lhe pode negar, também, a monotonia, a sonolência, a rigidez, a prejudicialidade. É tão impossível, no presente século, crer no sofrimento eterno, nas labaredas que se não extinguem, como crer na felicidade inoperante, sem dinamismo e sem fim, num céu onde não haja trabalho e renovação. O Espiritismo aceita e prega uma definição ativa do céu, compatível, aliás, com a lei evolutiva que rege todos os fenômenos da vida. O céu, para os espíritas, é também um estado consciencial. Um estado consciencial superior, refletindo o clima psíquico, a realidade mental de quem passou pelo mundo fazendo bem. Não seria justo, nem lógico, nem racional, que o indivíduo que se moralizou, se dignificou no trabalho, se engrandeceu, moral e espiritualmente, tenha como prêmio, depois da morte do corpo, a pior coisa do mundo, o mais triste castigo que se pode infligir a um ser humano, não fazer nada. Ouvir, simplesmente, suavidades musicais. Deleitar-se, apenas, com a beatífica visão de um céu parado, sem luta e sem esforço, de um céu sem realização e sem trabalho. O Espiritismo ensina que há incontáveis regiões no universo inteiro, e não apenas em certos pontos geográficos, onde almas elevadíssimas se congregam pela harmonia de sentimentos, construindo assim, elas mesmas, transcendentes mundos de transcendente felicidade, verdadeiros céus, zonas inacessíveis às almas impuras, até que se aperfeiçoem, onde a vontade de Deus, através de Jesus, distribui missões grandiosas, visando o progresso das humanidades. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, escreve Emmanuel, em A Caminho da Luz. Essas zonas não se destinam a A, B ou C, mas a todas as criaturas de Deus, espíritas, católicos ou protestantes, desde que se redimam, que se afeiçoem, em definitivo, ao Cristo, desde que se integrem no programa evangélico da virtude e do conhecimento, da renovação e do trabalho. Todos nós viveremos, um dia, nessas regiões, quando o superior estado de nossas consciências assim o permitir. Todos conheceremos, mais tarde, essa plenitude divina. O progresso abrange a universalidade dos seres. Os tiranos do mundo, os criminosos de todos os matizes, os infelizes de toda espécie, as prostitutas, os ateus e materialistas, todos alcançarão, um dia, as celestes bem-aventuranças. O Pai não deserda nenhum dos seus filhos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, assegurou Jesus com a doce autoridade de sua grandeza. As almas infernalizadas de hoje serão amanhã as almas sublimadas pelo amor e pela sabedoria, porque a evolução alheia impessoal, a dogmática, a sectária. A evolução abrange, universalmente, todos os seres. O homem pode retardar o cumprimento dessa lei por algum tempo, anos e séculos. Um dia, porém, quando se abrir na sua consciência uma pequena brecha, por menor que seja, a força dessa lei impulsiona-lo-á, irresistivelmente, para o alto destino que lhe está reservado. 53. Tesouro oculto. O reino de Deus está dentro de vós. Interrogado, certa vez, pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, explicou-lhes Jesus que o reino de Deus estava dentro deles. De acordo com as palavras do Mestre, o reino de Deus está, encoberto, dentro de nós. Dentro dos fariseus, homens formalistas, insinceros, como também dentro dos discípulos, homens evangelizados, francos e leais. Nos redutos mais íntimos de nossa consciência. No santuário de nosso coração. Nas entranhas mais profundas de nossa individualidade espiritual. Cabe-nos, pois, unicamente,
o dever e o esforço por sua descoberta, a fim de que seja abreviada a nossa felicidade. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Como se vê, há quem ainda não o tenha, há quem já o possua, porém há recursos para que todos o possam adquirir pelo esforço próprio. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía, e a comprou. Deduz-se, da palavra do Senhor, que o céu é a mesma coisa que o reino de Deus. Quando tivermos adquirido compreensão e virtudes capazes de nos levar à integração com o pensamento evangélico, entraremos no gozo, na posse das primícias celestiais. Enquanto não sentirmos paz dentro de nós, fiquemos sabendo que o céu não está em nós, nem nós estamos no céu. O reino de Deus ainda não foi por nós descoberto. O tesouro permanece oculto, mas nós ainda não o vimos. A pérola já se encontra à venda, mas o negociante ainda não a encontrou. Céu é quietude interior, quer estejamos encarnados ou desencarnados. O céu está na consciência isenta de remorsos, na mente sintonizada com o alto, no coração incessantemente devotado ao trabalho edificante, na alma sinceramente resignada na dor. Quando a soma dessas realidades espirituais houver trazido quietude e serenidade ao nosso coração, teremos descoberto, dentro de nós, o reino de Deus. Seremos como o homem que, transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo onde estava oculto o tesouro. Ou como o negociante que, jubiloso, vendeu tudo o que possuía e comprou a pérola. Estaremos, pois, no céu. E as palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, estarão, obviamente, confirmadas. Plenamente confirmadas, como não podia deixar de ser. 54. Inovações. Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Observa-se em alguns setores de nosso movimento o hábito de aplaudir oradores espíritas, em reuniões essencialmente doutrinárias, evangélicas. Há quem afirme que, em alguns estados, confrades nossos não mais podem levantar sem que estrujam cruciantes e cruciaduras palmas. Há palmas quando o presidente da reunião se dirige à mesa, palmas quando a compõe, palmas quando o conferencista se levanta, palmas depois da prece. Os efeitos desses aplausos são sempre maléficos, ou o orador se desconcerta, prejudicando a tarefa a desempenhar, ou sai dali atacado pela doença da vaidade. É de justiça se ressalte, entretanto, que as instituições reagem, delicadamente, contra semelhante hábito, oriundo, via de regra, de companheiros bem-intencionados e corteses, mas que, nem por isso, deixam de atentar contra a singeleza dos centros espíritas, onde deve predominar recolhimento espiritual que favoreça a paz interior. Seria admirável se as reuniões tivessem, como deseja a maioria das instituições espíritas, a simplicidade dos primeiros ágapes do cristianismo, nas igrejas, em humildes residências e no cenário da natureza, livro divino onde a infinita sabedoria e o infinito poder se refletem soberanamente. Seria confortador, especialmente para os conferencistas, se, durante e após as reuniões, notassem nelas alguma analogia com as tertúlias que os discípulos almas abertas ao som da humildade, corações desfolhando, em recíproca amorosa, as pétalas de rosa da fraternidade, realizavam na casa do caminho, onde a palavra do esclarecimento e de consolação não se fazia ao preço amargo de inoportunos e chocantes aplausos. Os aplausos que se manifestam, em forma de palmas retumbantes, são, a nosso ver, o joio do formalismo sufocando o trigo da simplicidade. Os elogios insinceros, verbais ou escritos, expressado outra forma de aplaudir, podem ser o joio do orgulho ameaçando o trigo da humildade que desponta, fragilmente, na sementeira do coração humano.
Evidentemente, a palavra do estímulo fraterno e encorajador dirigida, cordial, mas discretamente, aos ceareiros forçado, não se pode, nem se deve categorizar a conta de elogio insincero. Um e outro se distinguem com relativa facilidade. Felizmente, quase todas as instituições espíritas cristãs desaprovam, no Brasil inteiro, o elogio chocante, o aplauso retumbante. Na maioria dos centros, as últimas palavras do orador são recolhidas em respeitoso silêncio, em augusto silêncio. Entre outras, na Federação Espírita Brasileira, em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ninguém jamais se animou a quebrar, com elogios e palmas, a harmonia das tarefas ali realizadas. E quando em vigilância de alguém suscita referências descabidas, o diretor espiritual, respeitável e digno, elevado e nobre, interrompe o precioso serviço do receituário, e, pelo próprio médium, transmite o recado, cortês mas incisivo. Recomendamos a abstenção de referências pessoais. Somos, apenas, trabalhadores de boa vontade. Por que aplaudir o conferencista? Em pagamento ao seu trabalho? Pelo brilho e acerto com que se ouve, no desempenho da tarefa. Como assim, se é digno o trabalhador não somente pelo brilhantismo da palavra eloquente, mas, também, e especialmente, pela sinceridade com que se comporta? Se foi realmente proveitoso o trabalho do companheiro, testemunhemos, em silêncio, nossa gratidão a Jesus, que o inspirou por intermédio de carinhosas e anônimas entidades. Se escreveu e leu uma bela página, recordemos que a inteligência lhe fora dada por Deus, e que a Deus, portanto, eterna fonte de toda a sabedoria, devem dirigir-se os nossos e os agradecimentos do conferencista. Escrevendo ou improvisando, o conferencista é sempre um instrumento das forças espirituais, que se associam, bondosamente, à cultura e ao talento, ao esforço e à boa vontade do elemento encarnado. Assim sendo, não sabemos por que palmas, elogios, aplausos. Seria mais adequado deixássemos palmas e elogios para agremiações literárias ou artísticas, parlamentos ou convenções políticas, reuniões onde se reivindicam situações que elogios e palmas aparecem por estimulantes necessários. Conferências fora dos centros espíritas, que para nós têm o sentido de templo, de igreja, justificam palmas, oriundas, que o são, de auditórios pouco familiarizados com a simplicidade de nossas reuniões. Números de arte, música ou poesia, em reuniões espíritas sociais que os centros por vezes realizam, justificam tais efusões, até um ponto, naturalmente, em que a moderação não seja esquecida. Tais manifestações tornam-se, no entanto, inconvenientes, ou melhor, inconsequentes, quando a tarefa é essencialmente evangélica, doutrinária. Este é o nosso modo de pensar. Seria interessante que se fizesse alguma coisa no sentido de queimar o joio antes que ele, fortalecido, se enraize, dominando, inteiramente, a sementeira espírita cristã. O espiritismo é doutrina de conteúdo e finalidade nitidamente espirituais. Reclama, de todos nós, idealismo e sinceridade, renovação e operosidade. As casas espíritas são igrejas, templos, santuários onde nos reunimos em nome do Cristo e com o objetivo de difundir-lhe o pensamento divino. Manifestações ruidosas assentam, perfeitamente, em solenidades públicas, onde, via de regra, se entronizam vaidades e se evidenciam personalidades profanas. Segundo a nossa maneira de ver, devemos colaborar com as instituições neste sentido, neutralizar, delicada mas perseveradamente, esse hábito que irmãos de boa vontade vão infiltrando nos serviços doutrinários e evangélicos, ameaçando, sutilmente, a simplicidade cristã. Simplicidade que não pode nem deve ausentar-se de nossos plenários de estudos e meditação. 55. Jesus em Betânia, primeiro. E uma mulher,
chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Uma das mais belas ocorrências evangélicas é a que se desenrola em Betânia, pitoresca aldeia da Judéia, por ocasião da visita do Mestre à casa de Marta e Maria. Tudo nela é grandioso e comovente, pela simplicidade de que se reveste o divino acontecimento. A localidade singela, a casinha modesta,